Olá, boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui comigo, começando mais uma live, Auriculoterapia e Saúde. E hoje nós vamos falar sobre a auriculoterapia nas dores articulares, nas dores em joelho. Me pediram e eu estou fazendo. Olha só, hein? É claro que eu quero que vocês aprendam um pouco mais sobre essa doença, tá? O que eu quero que vocês saibam? O que pode ser a princípio? O que mais acontece? O que as dores podem provocar no nosso paciente, né? O que elas impedem, você já sabe. Ó, o pessoal falando aqui, eu tô com dor no joelho esquerdo, eu tô com dor no joelho direito, ó, minha sogra tem dores no joelho, alguns ficam inchados e assim vai, né? O que eu vejo desse assunto, pessoal colocando aqui no Insta, é que, além de relevante, ele é muito importante e muitos desses casos aparecem nos nossos consultórios. Então, a gente tem que saber tratar, a gente, pelo menos orientar esse paciente. Olha, fulano, claro, gente, é fundamental que ele chegue até nós com um diagnóstico. Aí, a gente fica muito mais tranquilo para tratar. Primeira coisa, diagnóstico, tá? Então, isto é fundamental. A gente sempre defende o diagnóstico prévio. Quando você trabalha com diagnóstico, é outro nível de tratamento. Eu quero deixar isso bem claro de começo, para vocês terem certeza de que essa é a melhor saída. Não tem diagnóstico? Vai procurar um profissional para que ele te dê esse diagnóstico. Por quê? Porque lá ele vai te fazer exames, ele vai pedir exames de imagem, ressonância, radiografias e tudo mais, e aí ele vai dar esse laudo, esse diagnóstico, e vai te indicar o tratamento. Aí sim, você trata esse paciente. Por quê? Porque aí a auriculoterapia vai ter excelentes resultados. Se eu não sei o que eu estou tratando, como eu posso fazer uma boa seleção de pontos, né? Então, tudo isso entra em jogo também, tá bom, gente? Entra em jogo com certeza. Eu vou me colocar menorzinha aqui, aumentar um pouquinho, só para a gente poder estar conversando. Aqui, ó, eu vou passando, vou lendo e vou contextualizando para o pessoal do Instagram também. Joelhos, lesões de joelhos, tá? Atinge metade da população entre 25 e 75 anos, tá? Escola Médica de Harvard, nos Estados Unidos, constatou que existem cerca de 50% de chance de pessoas nesta faixa etária, de 25 a 75, desenvolverem algum tipo de problemas no joelho. O risco aumenta para atletas de fim de semana. Olha isso, tá? Não é para atletas. São os atletas de fim de semana que não alongam, que não fortalecem, que fazem muitas vezes exercícios sem uma orientação médica, tá bom? Então, importante, grave, ó. Condromalácia, condropatia patelar, né? É cerca de 25% dos problemas do joelho do Brasil. E aqui mais um artigo, aqui embaixo estão citadas as referências, ó. Dor no joelho afeta 69% dos brasileiros, aponta a pesquisa. Olha como é importante a gente saber, né, gente? Tá? Você viu quantas pessoas, 69% dos brasileiros, estão sofrendo com dores no joelho? Isso mostra para a gente que a gente tem muito para estudar e que nós podemos sim ajudar esses pacientes também. Podemos ajudá-los, com certeza. Então, bora fazer alguma coisa pelos joelhos. Eu queria ensinar vocês, mostrar um pouquinho sobre a estrutura do joelho, falar um pouco sobre a importância, por exemplo, né, da musculatura em volta. Por quê? Porque vai proteger esse joelho. Por isso é importante fazer exercício, gente. Para a gente formar, né, musculatura que suporte o tranco aí, vamos dizer, de subir uma escada, descer e tudo mais. Então, eu tenho uma patela, eu tenho o fêmur, que é o osso da coxa, e uma área, às vezes, onde
tem esse atrito, né? E aí gera o fêmur, patela, atrito ósseo acaba me gerando problemas. Então, o joelho é considerado a maior articulação do corpo e é formado por cartilagens e ligamentos, tá? Além de 4 ossos. Quais são eles? Ó, o fêmur, que é o osso da coxa. Eu tenho a tíbia, que é a frente ali da minha perna. Eu tenho a fíbula também na parte de dentro do joelho. E ainda eu tenho a patela, que é frente ao meu joelho, tá? Então, essa live, o pessoal está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, tá? As lives de segunda-feira, a princípio, todas ficarão gravadas. Tá bom? Aqui, gente, tipo de dor. Tipo de dor. Olha, né? Aqui eu tenho o joelho, a articulação, e aqui eu tenho numa outra visão, né? O que pode acontecer nesse joelho aí, né? Eu tenho, às vezes, um problema traumático decorrente de queda ou batida, durante, às vezes, uma atividade física, que nem eu fraturei o meu joelho ano passado, não sei quem lembra, quem estava comigo aqui acompanhando as lives, eu fraturei bem a região aqui, ó, da patela, bem à frente do joelho, né? E a sorte que foi uma fratura simples, algo tranquilo, e eu consegui, graças a Deus, me recuperar. Agora tô andando, caminhando, fortalecendo. O importante às vezes fala assim, eu tenho dor no joelho, o que pode ser? Pode ser várias coisas. Por isso que eu disse que o diagnóstico é muito importante. Porém, fortalecer a musculatura, o quadríceps, que é essa musculatura da frente ali da coxa, é fundamental também, tá? E existe, é claro, alterações degenerativas. Então, eu tenho algo que pode ser traumático, um acidente, um exercício que eu fiz mal feito, e também eu posso ter uma doença degenerativa. Que doença degenerativa? Vamos ver como é que vocês estão aqui para me responder se vocês estão prestando atenção. Que doença degenerativa pode acometer o joelho? A Karina, enquanto isso eu respondo a Karina, ó. Serão só de segunda, Karina? Estou abrindo lives todas as manhãs, 8 em ponto. Por quê? Porque ponto tem tudo a ver com a auriculoterapia. Então, todas as manhãs, 8 em ponto, nós temos lives aqui, tá? Só que essas não ficam gravadas, tá bom? Olha o pessoal colocando aqui, ó, artrose, muito bem, pessoal escrevendo, muito bom. É isso aí, gente. A artrose é uma doença degenerativa que pode acometer os nossos joelhos, tá? E o que nós podemos fazer, né? O que nós podemos fazer? Agora vamos para frente um pouquinho falando das principais causas de dor. O que pode acontecer aí? Ó, artrite, o pessoal colocando aqui também, muito bom. Artrite, artrose, cátia, iária, osteoporose, aí vai, né? Olha lá, as principais causas de dores, tá? Processos inflamatórios podem gerar dores articulares, com certeza, né? Doenças autoimunes, gente, ó, fiquem atentos, tá? Doenças autoimunes. Lembra que eu falei da importância da gente ter um diagnóstico? Se eu tenho um diagnóstico, eu fico sabendo o que o meu paciente tem. Gente, eu saio na frente, por quê? Porque eu seleciono melhores os meus pontos. A auriculoterapia, eu preciso dessa inteligência, tá? Então, pontos inflamatórios podem gerar dor nas articulações, processos, né, inflamatórios podem gerar dores nas articulações, doenças autoimunes, como quais? Artrite reumatoide, a espondilite, tá? A espondiloartrite, lúpus, tá? E também podem, claro, gerar dor. Desgaste por uso excessivo das articulações. Como assim, Lirane? A gente não usa sempre as mesmas articulações? Gente, a gente usa sempre a articulação, é óbvio, né? Nós estamos caminhando, nós estamos pulando, andando, subindo escada, a gente está usando a articulação. Porém, quando que eu uso ela além do normal?
Quando eu uso ela além do normal? Quando eu tenho uma atividade que sobrecarrega. Que atividades eu posso? É espondiloartrite, tá, Ana? Eu errei aqui o nome na hora que eu li. Tá no slide. O que pode ter um esforço além do normal no uso, no desgaste por uso excessivo? Uso excessivo. O que poderia? Pensa. Exercícios. Olha lá, a Cristiane falando, tá? Eu tenho um problema por corredores de alta performance. Imagina o impacto e o quanto eles usam, o quanto eles treinam, gente, tá? Então, com certeza, isso aqui vai me trazer grandes problemas. Atividades físicas, tá? Obrigada, Giovana. E aqui, mas é que eu tava falando, gente, de desgaste, ó, muito peso em academia, a Gorete aqui no Insta tá falando, a musculação excessiva, mas sem uma orientação. Então, esse é o desgaste por uso excessivo da articulação. Desalinhamento dos joelhos também, tá, gente? E claro que o sobrepeso. Por quê? Porque eu tenho um sobrepeso, esse joelho vai ter que aguentar muito mais quilos aí, né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. Tá? Então não vou fazer exercício nenhum? Não, gente. É importante fazer exercício, porque o fêmur protege, ele é a musculatura, né? Mas eu preciso, sim, de um cuidado, né? As lesões, gente, mais comum, eu vou falar um pouquinho as comuns, assim, que mais aparece, né? Aqui a gente pode estar falando sobre o ligamento cruzado anterior, é algo que acontece com muita frequência, lesão de atleta, né? Trabalha, pessoal que joga futebol, principalmente. É a principal causa de dor no joelho, está diretamente ligada a traumas durante as atividades físicas, tá? A trauma. Localizado na parte interior do joelho, e esse ligamento forma um X com outro ligamento situado na parte posterior, o cruzado posterior. E eles controlam, gente, a atividade, eles controlam a atividade dessa articulação. E a lesão pode levar a um rompimento do menisco e, com o tempo, se não tratado, pode evoluir para a artrose. As mulheres são as principais vítimas. Olha isso, gente. Sempre a gente, né? Para vocês verem como aí a estrutura muscular que está protegendo essa articulação do joelho é importante, tá? Aqui, ó, eu tenho menisco. O que é o menisco, gente? É como se ele fosse um amortecedorzinho que é colocado entre os dois ossinhos que eu tenho ali, ó. Fica assim. Então, para o osso não ficar roçando osso no osso, eu tenho tipo uma camadinha ali, um amortecedor, tá? São duas articulações amortecedoras em cada joelho, o menisco medial e o menisco lateral. Funções. Qual é a função do menisco, gente? Claro, ó, menisco, pessoal falando, ótimo, eu tenho certeza que aqui na live eu tenho vários fisioterapeutas, atletas, médicos que poderiam falar dessa parte articular com muito mais propriedade. A minha intenção aqui não é falar sobre anatomia nem dar uma aula sobre isso, mas como eu sei que muita gente está interessada em conhecer um pouco melhor esse joelho, e eu acho que é importante sim para qualquer profissional que se prontifique a ajudar outro nesta categoria de conhecer um pouquinho a sua área de trabalho. Eu considero isso uma área de trabalho, né? Porque o joelho é a sua área de atuação. Se eu quero melhorar a dor que o paciente está tendo nele, eu tenho que saber o que eu tenho envolvido, né? Então tá lá, o pessoal falando, é amortecedor, muito bom. Lá, ó, eu tenho menisco medial, menisco lateral. Funções: absorver o impacto e estabilização, tá? Estabilização. Lesões muitas vezes causadas por rotações realizadas em esportes de impacto. E aí entram os atletas de fim de semana. Por quê?
porque não tem estrutura muscular suficiente, porque não alongam, porque fazem um rompante muitas vezes só no fim de semana. Dados do Ministério da Saúde apontam que lesões de ligamento ou nos ligamentos e meniscos correspondem a 40% do volume de atendimento. Olha isso, gente. Que coisa, né? Então, para você ver como a gente tem que estudar mesmo, né? E aí, uma coisa que pode acontecer, que pode gerar bastante dor, são os tendões, né? Os tendões podem gerar, sim, bastante dores. E o que tem esses tendões aí? Qual a função deles, gente? Qual a função? É ligar os músculos, tá? Tendões, ligar os músculos, ossos, articulações. Quando inflamados, causam dor. E a tendinite, nós temos uma tendinite que é a da pata de ganso, que é na parte interna do joelho, e isso a gente trata muitas vezes, muita gente vem para o ambulatório de auriculoterapia pedindo e falando dessa dor, né, dessa tendinite, por exemplo, por excesso de esforço físico, ela pode ocorrer, exigindo ainda mais da articulação. E a tendinite patelar pode ocorrer da repetição de vários saltos, tá? É o joelho saltador aí, tá? Pode acontecer desse impacto, né? Quando você pula e amortece, o joelho tem que amortecer, ou você, às vezes você pula e fica parado, dá aquele soco e você não faz uma certa flexão para aliviar esse impacto. Então, até para pular, você tem que ter técnica, tá bom, gente? Lembra disso. Comuns. É muito comum essas tendinites aí em atletas de basquete, vôlei, futebol, até mesmo de atletismo, mas pode acometer indivíduos que praticam atividades físicas menos intensas ou mesmo aqueles que são sedentários e foram expostos a alguma situação. Sabe quando você vai fazer uma escalada, vai subir alguma coisa, tem que tomar cuidado com a sobrecarga, tá bom? São aí os atletas do fim de semana que a gente tem falado. Lutador de jiu-jitsu também, todas as atividades de muito impacto, né? O pessoal aí do CrossFit, principalmente do CrossFit, se não tem um bom treinador que acompanhe, que direcione todo o exercício, tá, gente? Isso também tem diferença, tá? Aqui agora a gente entra um pouquinho nas doenças degenerativas, como artrose, artrite. E aí, gente, vocês acham que tem diferença na auriculoterapia? A Roberta que colocou, Roberta querida, nas bailarinas. As bailarinas também, tá, gente? Por quê? Por conta do esforço, né? Do treino constante, da sobrecarga. Olha que interessante, né? Então, gente, isso é importante a gente ter a noção que a auriculoterapia pode sim atuar nesses profissionais. Vocês perceberam o leque que se abre de atendimento, além das profissionais ou dos profissionais de alta performance, como atletas? Eu também tenho os atletas de fim de semana e ainda a população geral, que entra na categoria que eu vou falar um pouco mais agora, que é o quê? Artrose e artrite degenerativa, afeta a cartilagem, né, e os tecidos do joelho. O processo de inflamação pode gerar dor e perda de mobilidade. Imagine um joelho com dor ou com um joelho inflamado, com edema, né? Então, eu vou ter perda, sim, de mobilidade. Artrite reumatoide, lembrando a vocês, é uma doença autoimune. E afeta não somente as articulações dos joelhos, né? Como as das mãos. Das mãos também, dos pés também. Além de ser crônico. Isso interfere na minha decisão de auriculoterapia? Gente, interfere, tá? Interfere sim. Olha que interessante. Se eu sei que eu tenho uma doença crônica, eu vou usar pontos diferentes de uma doença aguda.
tá? Se eu sei que eu tenho uma doença autoimune, também vou utilizar diferentes pontos de um trauma, por exemplo. E é essa inteligência que me faz decidir pelos melhores pontos e por menor número de pontos, que vai incomodar menos o meu paciente, ele vai se recuperar mais rápido. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, a artrite reumatoide, que eu posso ter ainda dor, inchaço, né, o edema, são os principais sintomas. Podem surgir também em qualquer idade, mulheres são mais atingidas, e nós, né? Joelhos de corredor, patela não consegue distribuir a força, né, de forma equilibrada, tá? De forma equilibrada. Acaba sendo causada por excesso, né? Por excesso de exercício, sobrepeso e desgastes das cartilagens, da cartilagem, desculpa. A dor aparece ao redor, atrás do joelho e dificulta subir e descer escada, pular, tá? E correr. Tá? Então, você vê como há uma diferença, gente, como a gente precisa conhecer todas as áreas que a gente está atuando e trabalhando. Se eu quero trabalhar com dor, se eu quero trabalhar com paciente, eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que melhorar esse nível de conhecimento, tá? De nível de conhecimento. Aqui, gente, eu ainda tenho, ó. Então, riscos da automedicação. Como assim? Gente, não é incomum pacientes que estão com dores, né? Dores nos joelhos, se automedicarem. Então, se eu estou com uma dor, o que eu vou fazer? Vou dar um jeito de usar um medicamento para aliviar essa dor. O que isso pode gerar, tá? O que isso pode gerar? Ó, os remédios para a dor têm um efeito, cumulativo, altamente nocivo para o organismo. E o que ele vai envolver? Meu fígado, meu rim, são os dois órgãos de choque, normalmente bastante castigado pela automedicação, tá? Porque, ó, são órgãos que são os órgãos que são mais de choque, né? No caso de analgésicos e anti-inflamatórios, tá? O anti-inflamatório é muito usado e sim, ele muitas vezes atinge o nosso rim, nosso fígado, né? E entre as reações adversas causadas pelo uso excessivo de medicamento estão, lá vai, ó, a hepatite, né? A hepatite induzida ou medicamentosa, a falência renal aguda, porque eu uso tanto e uso de repetição, e quando ele não melhora, eu continuo a utilizar os anti-inflamatórios. Então, gente, anti-inflamatórios, analgésicos, não são medicamentos para tomar, ó, o tempo, surgiu uma dorzinha, eu vou lá e tomo. Não, você tem que evitar ao máximo. Mas é só um comprimido, vou tomar e pronto. Primeiro que o anti-inflamatório, para você aliviar uma dor, você tem que fazer uma sequência. Então, você tem que utilizar ele por mais tempo. Eu não quero que você fique usando medicamento indiscriminado. Existem formas de romper com essa dor sem você precisar estar utilizando anti-inflamatório, tá? Lembra do seu fígado, lembra do seu rim, tá? São dois órgãos aí de choque, aonde a gente acaba danificando com o uso excessivo de medicamento, gente, tá? Então, cria coragem, para de ficar usando medicamento e vai buscar uma solução para o problema. Nefrite intersticial, que são lesões nos rins, tá? Sangramento gastrointestinal. Gente, anti-inflamatório com uso indevido, olha lá o pessoal falando, vai causar problemas de estômago. Ó, e o estômago, né, pode ocasionar úlcera. Nossa, eu tenho itens aqui para falar, gente. O estômago é um deles, né? Vai causar lesão, vai me incomodar, tá? Sangramento, então, gastrointestinal, elevação da pressão arterial. Então, se eu já tenho um problema de pressão alta, eu vou piorar dessa pressão. Abortos espontâneos, tá? São os efeitos, muitas vezes, das questões aí de medicamento. A dependência, como o pessoal está colocando aqui, ó, cirrose medicamentosa, a Cristina colocou, ó,
Deixa eu ver aqui, ó. Cristina colocou, a Cíntia colocou, ó, a parte de úlcera, gastrite, tá? E o pessoal aqui no Insta tá também colocando vício. A pessoa vai ficando viciada na medicação. Por quê? Porque resolve um problema e eu paro de me preocupar, eu acabo tomando medicamento. Abortos espontâneos, comprometimento das funções renais, dificuldade de coagulação sanguínea, os anti-inflamatórios podem me levar a isso, a hemorragias internas, formação de trombos. Também posso ter problemas mais sérios com isso, tá? E aí, gente, o que eu, como auriculoterapeuta, posso fazer? É assim que você tem que pensar. Ou você aí do seu lado, né? O que eu posso fazer, Lirane, já? O que a gente pode ter de solução? Gente, o que eu posso ter de solução? Num caso, nós estamos falando de joelho, tá? Então, a primeira coisa, né, na abordagem, na visão neurofisiológica, que pontos eu poderia estar usando? Eu, Lirane, tô falando eu, tá? Bem claro. Vou usar meus 3 pontos principais com certeza. Primeira coisa. Aí a segunda, eu tenho que pensar os pontos sistêmicos envolvidos. Lembra que eu falei para vocês que faz a diferença eu saber se é uma doença autoimune, se é inflamação, se é uma tendinite, o que está envolvido? Porque eu vou ter uma inteligência maior nessa seleção de pontos. Gente, aí eu penso, nossa, eu vou pensar em pontos anti-inflamatórios. Por quê? Não seria isso que esse paciente iria tomar? Agora imagina, em vez de eu dar um comprimido para ele, eu vou lá e faço auriculoterapia, ele não precisa tomar esse medicamento. Eu alivio o rim e eu alivio o fígado dele, só de quebra, tá? Fora as outras coisas que vocês todos colocaram aqui. Que outras coisas vocês mesmos falaram, né? Todas as outras, estômago, vício e aí por aí vai. Bom, se eu tenho um caso de dor, agora vocês vão trabalhar comigo, porque vocês acham que eu vim para essa live para eu ficar aqui só eu falando? Não, né? Quero saber de vocês. Bora lá montar o nosso protocolo para atendimento. Se eu tenho dor, que ponto não pode faltar? Bora lá, quero saber. Olha lá o pessoal falando, ó. Muito bom, ó. A Yara falando, a Fátima. O pessoal já tá ciente, né? Muito bem, ó. Cristina. Muito bom. Laís, muito bom. É por aí, tá? Não pode faltar analgesia. Ponto. Segunda situação, tá? Segunda situação. Esse meu paciente vai fazer o quê? Se ele fosse ao médico, o que o médico recomendaria para ele? Vou lhe passar um anti-inflamatório, principalmente se ele tivesse uma artrite, se ele tivesse uma inflamação, né? Então, vou pensar no anti-inflamatório. Que anti-inflamatório eu poderia usar? Se eu estou falando de um joelho que já está com edema, inflamado e com edema, qual é o meu melhor anti-inflamatório? Adrenal. Muito bem. Vi muitos colocando aqui adrenal. Por que adrenal? Lirane, mas não é crônico, é agudo. Não tem problema, gente. Se eu tenho uma inflamação com edema, a minha melhor opção é o adrenal, tá? O adrenal, porque ele vai eliminar líquidos. Então, ele é a minha melhor opção. Vou usar analgésico, vou usar adrenal. Perfeito. E o ponto do joelho, direito ou esquerdo ou ambos. Aí eu fecho um caso, gente, de joelho com edema, certo? E dor. Agora, eu tenho uma dor que ela tá acima de 8, a 9. O paciente não consegue se mexer, tá com muita dor. Eu posso pôr subcórtex e adrenal juntos, tá? Juntos. Eles vão me dar um alívio nessa dor, com muito mais força. Lirane, posso usar outros pontos para dor? Posso. O que mais nós temos para dor, pessoal? Fora adrenal, fora subcórtex. A Francisley colocou assim, então adrenal também é bom para derrame articular, também. Eu ainda posso usar
A Denise aqui colocou já todos os pontos, muito bom. Tá, essa é um tratamento simples, uma dor acentuada. Vocês viram uma dor mais leve, uma dor mais acentuada. Vamos dizer que a minha dor intensificou, tá absurda, foi um trauma violento, né? O que mais eu posso pôr, gente? Eu posso pôr sim tálamo, tá? Tálamo é um pontinho que a gente pode pôr. Aqui alguns estão citando relaxamento muscular. Gente, o relaxamento muscular eu tenho que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque o relaxamento muscular, qual a característica principal dele? Qual a característica principal? Relaxar a musculatura. E se eu relaxo a musculatura envolvida, muitas vezes eu pioro a situação desse joelho. Principalmente, ó, presta atenção, principalmente em que caso? Vamos ver se alguém lembra? Eu já falei isso em live. Principalmente, o que vocês acham? Relaxar não pode, ó, a Maria Lúcia falando. Principalmente se o meu paciente for jovem ou for idoso. O que vocês acham? Principalmente, ó, atletas, é uma, tá? É uma. Paciente atleta. Mas se eu tenho um paciente atleta que tá com uma dor por conta de uma contratura, por exemplo, nas laterais, aí eu posso, ele esforçou demais, muito esforço, e ele tá contraído, posso relaxar essa musculatura. Mas o idoso, principalmente os sedentários, eu não posso relaxar essa musculatura, entenderam? Por quê? Porque esse idoso já tem a musculatura sem, como é que eu posso dizer? Sem tônus muscular. E aí eu posso prejudicar esse joelho ainda mais, tá? Eu posso prejudicar esse joelho ainda mais. Então eu tenho que tomar esse leve cuidado. Se eu tenho, gente, um paciente que vai se submeter a uma cirurgia de joelho, olha que legal, ó. Olha isso. Se eu tenho um paciente que vai se submeter a uma cirurgia de joelho, pensa comigo. O que eu faria nesse meu paciente? O que eu deveria fazer? Que ponto eu tenho que pôr? A Simone colocando aqui, ó. Botei na minha sogra relaxamento muscular, vou matar ela. Não exagere também, né? Baço, gente. Baço. Ó, a Marília falando, Karina falando, Sandra. Gente, eu vou por baço. Por que eu vou por baço, gente? Porque tá relacionado a sangue. Então, eu tenho um processo cirúrgico onde esse meu paciente vai ter perda de sangue e aí eu trabalho essa questão. Posso fazer nesse paciente antes dele entrar para a cirurgia? Posso. E aí eu faço o meu pré-cirúrgico, fantástico, vou fazer um pré-cirúrgico ainda. Olha como eu posso preparar o meu paciente, gente, para a cirurgia. Baço, porque ele está envolvido, né, com sangue, tá? Baço está envolvido com sangue, cicatrização, vai me ajudar bastante. Então, você vê como a gente vai montando, gente, é um quebra-cabeça e a gente vai montando, né? A gente vai trabalhar circulação também, sangue. Posso pôr circulação? Alguém colocou aqui circulação? Pode. Pode pôr circulação, principalmente se esse edema tiver, se esse joelho estiver com edemas. Posso pôr também. Posso pôr circulação para melhorar a irrigação sanguínea dessa região. Olha que fantástico. Vocês perceberam como a gente foi construindo esse protocolo? Olha que maravilha você raciocinar comigo. Agora imagina se eu chego aqui para vocês com todos os pontos prontos. Que graça ia ter. Essa live não ficou muito mais divertida assim? A gente construindo? Não é? É assim que a gente precisa, gente. Construir as coisas, tá? Subcórtex não pode ser usado em hipertenso? Não tem problema nenhum. Você pode usar sim, tá? Lidando em paciente. É que hoje a live a gente está falando sobre joelhos, tá, gente? Então vamos trabalhar. Câncer no joelho, por exemplo. O que mais eu poderia fazer desse paciente? Ou doença autoimune. Que mais que eu poderia pôr para esse joelho? Pensa comigo. Paciente com câncer. O que eu poderia pensar, gente? Além de
todos os sintomas, eu poderia trabalhar com ele, os sintomas de enjoo, ardência, vômito, né, toxicidade, eu posso trabalhar tudo isso, mas eu posso também trabalhar imunidade, ó, imunidade, tá? A imunidade desse paciente vai me ajudar a fazer com que ele se prepare para enfrentar esse câncer com muito mais tranquilidade. Posso pensar no emocional? Alguém colocou lá, posso pensar no vago? Pode pensar no vago também, tá? Por quê? Porque quando eu penso, por exemplo, no vago, eu estou pensando nele enfrentando algo. E aí eu dou mais força para ele, tá? Posso pensar no ponto da alegria. Para quê? Para motivação. A motivação é importante. Posso pensar, a imunidade que alguns falaram, gente, é fundamental, tá? Vocês sabiam que tem pacientes que estão com problemas oncológicos, que precisam da quimioterapia, mas muitas vezes elas não podem fazer a quimio porque a imunidade está baixa? Olha isso, gente. Então, pensa em você podendo ajudar esse paciente. Fantástico, né? Fantástico. Alegria pode, porque vai dar essa motivação para ele enfrentar, para ele encarar, para ele sair, ó. A Fernanda colocou ali, e o cisto de Becker? Eu posso trabalhar? Posso. Gente, ó, olha agora, ó, momento auge. Qual ponto não pode faltar se eu tiver com cisto de Becker? Vamos ver esse pessoal pensando. Bora lá. Ó, Lúcia, pensar no antitrago também. A Joyce, pensar Lidiane não, né? Lidiane não, tá? Lidiane, errou o nome da prova, vai ficar de castigo. A Bruna, ó lá. Ápice do antitrago, tá? Irene, ápice do antitrago. O pessoal já tá sabendo, ó. O pessoal já sabe. A Joyce. Não pode errar, não. A Gorete, a Letícia aqui no Instagram também, Cleide. Gente, o ápice do antitrago, ele tem um poder de reduzir massas tumorais, tá? E um câncer ou um cisto, ele não deixa o cisto ou um tumor benigno mesmo, ele é um tumorzinho, eles são células ali. O cisto também, tá? A gente compreende que o antitrago me diminui esses pontos aí, diminui o tamanho desse cisto, tá? A gente tem ótimos resultados, principalmente com cistos de ovário, útero, e dá um ótimo resultado, gente. Claro, se eu tenho ânsia, se eu tenho azia, se eu tenho enjoo por conta do meu paciente oncológico também, tá? E aí entram várias situações que eu vou desmembrando, gente. Olha como a auriculoterapia é maravilhosa, né? Se eu tenho um paciente, por exemplo, que sofreu amputação, e aí ele tem uma dor do membro fantasma, eu também posso trabalhar aí, ó. Eu posso trabalhar esses pontos, eu posso trabalhar o ponto do joelho, pontos para dor, só que aí eu já vou para uma outra vertente. Qual? De uma dor neuropática. É um pouquinho diferente. Aí eu tenho que envolver pontos neurológicos. Vocês percebem que a gente não tem um protocolo pronto? Que a gente não tem uma coisa assim, faz esse ponto e pronto? Não. A gente precisa, gente, ó. A gente precisa estudar mais, porque isso aqui tá aqui. É um manual, ó. O Atlas de Auriculoterapia de A a Z, a gente fez um manual. E ainda tem um livro de protocolos. Mas Liliane, você não acabou de falar que não existe protocolo? Não, gente. Não existe um protocolo fechado. O livro de protocolos é uma ideia do que você pode fazer. É um começo. É um primeiro passo. A Giovana falou, e a depressão? Se o meu paciente fez uma amputação, se o meu paciente está tratando um câncer e está deprimido, eu vou sim atuar na depressão com a auriculoterapia. Olha o poder que a auriculoterapia me dá. Além disso, olha quantos medicamentos eu posso tirar desse paciente, gente. E por quê? Porque eu não preciso deixar ele tomar tanto medicamento. Ó, eu já estou tirando. Se você ver, ó, se você fizer uma auriculoterapia pensada, que nem nós estamos falando, executando desta forma, eu alivio
o uso do anti-inflamatório, eu alivio o uso do analgésico e eu ainda alivio o uso do antidepressivo. E aí ele foca na quimioterapia, que aí ele vai ter que fazer. Entenderam? É proibido tomar medicamento? Não, não é proibido. Eu vou precisar tomar, posso tomar? Pode. O que a aurícula está fazendo, gente? Ela está diminuindo as quantidades e passará um tempo que você não precisará mais desses medicamentos. E aí sim você foca naquilo que você precisa. Você não precisa ficar tomando medicamento o tempo todo para qualquer coisa. Não é verdade? Isso é maravilhoso, né? Ó, livro de protocolo, a Kátia falando aqui, ó. Livro de protocolos ajuda a se basear em cada caso. Temos uma opção. É isso, Kátia. Você começa a olhar o paciente e ajudar, tá? É isso aí. Ah, o pessoal ensinando meu nome aqui na live. Ó, viu como é bom ter gente que segue a gente? Mas eu sei, Alexandra, que foi o corretor, né? Eu gostaria de comprar esses livros. Liliane, entra no meu site. É liranesuliano.com.br, tá? Prof, tô apaixonada nesse Atlas. Márcia, tem que estudar, tem que ler, porque nele você encontra tudo isso que eu tô falando. Claro que aqui a gente está contextualizando, a gente está conversando, né? Mas é importante aqui você já começa com os primeiros passos que você pode estar fazendo. Você precisa de mais, de muito mais. A auriculoterapia, gente, está só começando. Nós temos muito mais para descortinar dessa técnica maravilhosa, né? Não que a auriculoterapia é nova, é uma técnica milenar, começou na China, ninguém discute isso, tá lá no Neidin, as primeiras observações chinesas, né, sobre tratamento pela auriculoterapia, está lá, é incontestável, tá escrito, né? Mas cada ano a gente vem melhorando, estudando e aperfeiçoando e sabendo mais sobre essa técnica, podendo utilizá-la sim, né, de maneira inteligente e contra fatos. Não há argumentos. A gente tem resultado e isso que é legal, né? Então, entra lá no site liranesuliano.com.br e aí você vai ter mais informações sobre os livros, tá bom? Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham realmente tido uma luz aí nos casos de vocês em relação a pacientes com dores nos joelhos. E bora fazer e depois vocês me contam como vocês estão aí nos tratamentos de vocês e como estão os resultados. Eu vou adorar ler os comentários de vocês, se vocês estão utilizando e dando resultado. É uma auriculoterapia neurofisiológica baseada em ciência, baseada em artigos científicos, em funcionalidade. Eu acho que é uma maneira mais fácil, muitas vezes, de poder ajudar vocês, tá bom? Amanhã, 8 em ponto, a gente tem a nossa live. Não esquece. Até mais, gente. Tchau, tchau.